Olá, seja muito bem-vindo. É muito bom receber você para mais um encontro da disciplina de empreendedorismo, mas não é qualquer encontro. O tempo passou tão rápido, parece que foi ontem que a gente começou a ver os primeiros conteúdos da disciplina, que a gente começou a falar sobre perfil empreendedor, que a gente viu o que era empreender. E a gente já está chegando aqui à nossa unidade 4, que fala dos desafios do empreendedor. Então, quando a gente começou lá no panorama do empreendedorismo, falando sobre a importância de ter comportamentos empreendedores, de intraempreendedorismo, empreendedorismo social, depois a gente passou pelas oportunidades empreendedoras, onde a gente foi convidado a pensar em termos ideias, em trabalharmos de uma maneira diferente, em atiçarmos a nossa curiosidade para podermos empregar nas nossas atividades cotidianas ações inovadoras e empreendedoras. Falamos de modelo de negócios, lá na unidade 3, onde a gente falou do plano de negócios, de como planejar a empresa. Você teve a oportunidade de propor uma ideia por meio de um pitch de negócios e tudo passou tão rápido e a gente já chega aqui à nossa unidade 4 dos desafios empreendedores. Eu não teria a minha missão cumprida efetivamente se eu não trouxesse para você alguns desafios. A gente selecionou 4 basicamente, que são os principais desafios que o empreendedor enfrenta após a abertura da empresa ou pós início da atividade de um projeto da proposição de um projeto dentro de uma organização. Então, considerando isso, nós trouxemos 4 desafios. Nós vamos falar sobre o papel do gestor, nós vamos falar sobre como gerenciar esse novo comportamento do consumidor, que técnicas a gente pode usar para encantar esses clientes da atualidade. Vamos falar sobre inovação como aliado das empresas para trabalhar nesse contexto da contemporaneidade e vamos falar de carreira empreendedora. Então vai ser o momento de conclusão do nosso conteúdo, onde a gente vai pensar em você, sobre o seu desenvolvimento, sobre o seu futuro profissional. Pensando nisso, a gente organizou todo esse conteúdo voltado a trazer essas informações, porque é muito importante a gente saber o que acontece depois, porque o empreendedorismo é um contínuo de desenvolvimento de atividades. Então, a gente trouxe para você esse cenário e eu convido você para as nossas primeiras reflexões. Resgatando que o empreendedorismo passa necessariamente por a gente ter uma ideia, planejar essa ideia e colocar essa ideia em prática. Tornar essa ideia realidade, tornar ela uma empresa efetivamente de sucesso. E quais são esses desafios que se apresentam? Nós separamos 4 desafios, mas claro, é realista pensar que são muitos os desafios que se apresentam ao longo da nossa carreira. Mas a gente vai aprendendo a lidar com os desafios, outros aparecem, e aí a gente aprende a lidar com eles e outros vão aparecerem, porque essa é a roda da vida, essa é a roda que a gente está à mercê. Um reinício constante, uma necessidade de se reinventar. Mas o que é importante a gente pensar é que quando a gente consegue transformar o conhecimento teórico em prática, quando a gente consegue transferir tudo que a gente aprende no contexto acadêmico, transformar isso em uma realidade profissional, isso nos ajuda a gerenciar esses desafios. Por isso que é muito importante que a cada disciplina que você curse no ensino superior, você consiga transformar esse conhecimento numa realidade profissional, na sua atuação profissional. Sempre pense em como, faça sempre esse raciocínio. O que eu posso utilizar desse conteúdo na minha vida profissional? Que seja um item que você estudou, já vai te ajudar a gerenciar esses desafios. E para isso eu convido você a continuar comigo, naquela ideia do nosso empreendimento. Veja aqui o que a professora separou. Você continuar agindo e pensando como empreendedor que já elaborou o plano de negócios e agora você precisa afinar a gestão desse empreendimento, sempre buscando o seu sucesso. Porque são objetivos, planos que levam você ao sucesso. E o primeiro desafio que a gente pensa é sobre o papel das pessoas. Do primeiro encontro dessa disciplina, você já percebeu que repousa sobre o principal conceito dessa disciplina, a pessoa.
ser empreendedor, empreender, tomar uma decisão de executar uma tarefa laboriosa, uma tarefa difícil, uma tarefa que poucos são capazes de realizar. E isso, né, traz os seus devidos frutos. Então, quando a gente coloca a questão do empreendedorismo voltada para a pessoa, para o papel do empreendedor, a gente percebe a importância das pessoas. E dentro da área de gestão de pessoas, por exemplo, os especialistas são unânimes em dizer que a gestão começa pela gente. Eu não tenho como gerenciar outras pessoas se eu não conseguir me gerenciar. A autogestão, a gestão do seu tempo, a gestão das suas emoções, a gestão das suas expectativas, dos seus medos. Então, a gestão começa pela pessoa. Então, o primeiro desafio que a gente vai analisar aqui é como atuar como gestor. Como ser o mais exigido, porque do gestor se exige tudo. Ele é o primeiro que chega, o último que vai embora, é o que mais tem que dar exemplo, é aquele faço o que eu digo e faço o que eu faço. Ele é o mais olhado, ele é o mais medido, ele é o mais criticado. Então, estar na posição de gestor não é uma tarefa fácil. E se você optar por ser um gestor inovador, uma pessoa com ideias, mais ainda, muitas críticas vão surgir. Então, o primeiro ponto é pensar sobre isso. Olha essa reflexão que a professora trouxe. Como administrar o seu empreendimento de uma maneira eficiente e eficaz? O primeiro ponto é entender o que é eficiência e o que é eficácia. Ser eficiente é fazer bem feito. Ser eficaz é fazer o que precisa ser feito. Dentro da metáfora do futebol, a gente costuma dizer que ser eficiente é jogar bonito, ser eficaz é ganhar o jogo. Por quê o futebol? Porque eu posso jogar feio e ganhar o jogo, eu posso jogar bonito e perder o jogo. Então, de nada adianta eu jogar bonito se eu não atingir o objetivo que é ganhar o jogo. Então, um líder eficaz, um gestor eficaz, ele faz bem feito o seu trabalho, mas principalmente o que precisa ser feito, o que se espera dele, o que se espera da atividade que ele está executando. Então, são 4 as funções que resumem a atuação do gestor nas empresas. Vamos estudar cada uma delas? Então, a primeira é o planejamento. Não poderia ser diferente, não? Quantas vezes aqui a gente já falou sobre o planejamento, sobre a importância de se planejar, definir objetivos, formular esses objetivos de maneira clara, programar as atividades, organizar o conhecimento. Então, dentro desse cenário é bem importante a gente entender a importância do planejamento e perceber também que não é todo mundo que consegue se planejar. Tem pessoas que têm dificuldade em se planejar, em se estruturar. Então, é prudente investir em formas de melhorar nossa capacidade de planejamento. Organização, que é a segunda função, perpassa dividir o trabalho, agrupar as atividades em órgãos e cargos, buscar entender os recursos, onde eles serão alocados dentro do contínuo do planejamento, autoridade, responsabilidade, ou seja, quem vai fazer o quê. Então, pensar nesse planejamento, determinar os fluxos de cada uma das atividades. Então, você já percebeu nessas duas funções que elas são complementares. Eu planejo, eu organizo e, complementarmente a isso, eu dirijo e eu controlo esses resultados. Vamos às outras 2 funções, que direção, que fala de orientação, comunicação, motivação. Os gestores eficientes e eficazes, hoje as pesquisas mostram que eles passam mais tempo se comunicando do que outras atividades. A comunicação, a interação é essencial dentro do processo de gestão. E o controle, que é a definição do padrão e principalmente a avaliação do desempenho desse projeto. Então, eu preciso investir em monitorar os meus resultados, monitorar os meus desempenhos, proceder a ações corretivas que oportunamente se façam necessárias para o bom desenvolvimento do trabalho que a gente está fazendo. Então, pensar no que vai ser feito, designar o que será feito, orientar a atividade e controlar e corrigir efetivamente se essa não estiver no caminho que deve estar.
Então, essas são as funções da administração. São funções bastante específicas. Cada uma das 4 vai exigir competências diferentes do gestor. Uma competência de planejar, uma competência de fazer, uma competência de monitorar. Então, são diferentes competências. Então, a gente sabe que existe uma complexidade para a atuação do papel do gestor. E aí você pode perguntar, mas professora, não tem, né? Hoje na era da tecnologia, da informação, não existem formas de eu utilizar softwares para me ajudar? Olha, temos sim, a gente vai falar de algumas ferramentas, mas cabe um destaque, nada substitui a pessoa. Por trás de qualquer inovação, fale em inteligência artificial, fale-se em viagem para a Lua, fale-se em robótica. Por trás de todas essas inovações, nós temos pessoas, nós temos seres humanos que fazem a diferença. Então, sempre começa pelas pessoas. É mais ou menos como você pensar em dar uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir. Vai ser bom o resultado? Não. Provavelmente vai dar aquele popular, vai dar ruim, professor, porque não vai dar certo. Então, muita gente acha que ferramenta, que tecnologia resolve todos os problemas da empresa. Não, não resolve. É como a gente pensar, por exemplo, em jogar lá no site de busca uma receita de bolo de cenoura. Você vai encontrar receita de bolo de cenoura que nem cenoura vai. Duvida? Faz a pesquisa para você ver. Como que eu vou saber qual é a ferramenta adequada para a minha empresa se eu não sei o meu papel, se eu não sei onde é que eu devo atuar, se eu não conheço o meu trabalho, se eu não conheço o cenário onde a minha empresa está inserida? Então, de nada adianta eu escolher a melhor das ferramentas de gestão se eu não sei gerenciar, se eu não sei fazer. É como você querer coordenar um trabalho que você também não sabe fazer, né? Vai ser como um monte de cegos se ajudando, tentando sair de um quarto escuro. Ninguém vai a lugar nenhum. Então você precisa primeiro conhecer a sua atividade, conhecer o que você faz, a forma como que deve fazer, para daí sim você pensar nas ferramentas. Aí vamos pensar nas ferramentas juntos? Então, ferramentas. Aí surge a pergunta, vamos conhecer algumas ferramentas de gestão que auxiliam, olha a palavra-chave aqui, auxiliam o processo de gerenciamento. A ferramenta, ela é sempre auxiliar, ela vem como uma complementação do trabalho das pessoas. Ela vem para complementar, para proteger, para organizar, para ajudar a dar uma sistematização e processualizar as atividades, mas ela não substitui as pessoas, ela complementa as atividades. Nós vimos muitas ferramentas ao longo do estudo do empreendedorismo. A gente falou sobre modelo de negócios, falando da metodologia Canvas. A gente falou de SWOT como ferramenta para ajudar a desenvolver o planejamento estratégico da empresa. A gente falou sobre outras ferramentas que ajudam software, né, para ajudar a fazer o plano de negócios. E hoje, para a questão da gestão, nós separamos 2 ferramentas que ajudam na gestão das organizações. Vamos ver cada uma delas? A primeira ferramenta que nós separamos aqui é o ciclo PDCA. Se chama PDCA porque são as letras que iniciam palavras. P de plan, que é planejamento, D de do, que é fazer, C de check, que é checar, e A de agir, que formam esse anacrônimo que a gente chama, né, que são 4 letras que formam o nome dessa ferramenta. O ciclo PDCA, ele é bastante utilizado para a área de qualidade, para a área de gestão de risco. Por quê? Porque ele é bastante utilizado para identificação e correção de problemas de qualidade. Então, ele começa pela localização de um problema. Então, vamos imaginar que existe alguma coisa que não está fazendo sucesso no nosso hambúrguer vegetariano ou vegano. E a gente precisa pensar em mudar esse processo produtivo, melhorar, encontrar alguma falha, tá misturando os produtos que não são veganos com o produto vegano. Então, a gente precisa fazer uma correção, estabelecendo um plano de ação, executando esse plano de ação, verificando se esse plano de ação foi o suficiente para resolver o problema que a gente tinha de qualidade e, posterior a isso, né, se essa correção se mostrar mais efetiva, a gente implementa. Então,
Também é bastante utilizado na área de gestão de risco, para verificar as áreas de possíveis riscos dentro das empresas, as áreas mais frágeis dentro da organização, onde podem acontecer mais acidentes de trabalho. Então, para localizar problemas de qualidade, para localizar áreas de risco dentro da empresa, um ciclo PDCA. Para organizar a atividade dentro da empresa, tem uma outra ferramenta que eu gosto muito e ela é simples, porque eu posso montar a planilha no Excel, ou colocar isso no Word e organizar as minhas diferentes atividades de acordo com a proposta da ferramenta, que é a ferramenta 5W2H. A ferramenta 5W2H também são palavras em inglês. Sim, claro, essa aula de empreendedorismo está mais parecendo uma sopa de letrinhas em inglês. É mais ou menos isso. A 5W2H são 5 palavras que iniciam com a letra W e 2 com a letra H. 2 com a letra H é o como, que é o how, e o how much, que é o quanto. As 5 W são o when, que é quando, o where, que é onde, o what, que é o que, o why, que é o porquê, e o who, que é o quem. São 5 palavras que remetem a questões que ajudam o empreendedor a organizar as suas atividades. Então imagine que você quer contratar um colaborador, que você quer fazer uma compra, você coloca isso numa planilha. Então eu trouxe aqui um exemplo para ficar bem claro para você. Olha como é fácil. Eu coloco aqui as perguntas e eu vou organizando a atividade. O que eu vou fazer aqui? Comprar pães, frios, hortifruti, produtos atacadistas. Para quê? Porque se eu não tiver matéria-prima, eu não produzo os meus hambúrgueres. Então eu tenho que sistematizar essa compra. Quem que vai ser o responsável? Eu posso colocar um nome aqui, para não ficar aquele empurra-empurra. Era eu, era você, quem é que era aqui a pessoa responsável por fazer essa compra? Quando? Frio a cada 3 dias, pão diariamente. Eu vou colocando as datas aqui que eu vou comprando. Faço aqui onde a lista das empresas onde eu vou comprar. Faço aqui a descrição. Lá no supermercado é só ligar, lá na padaria é só mandar o WhatsApp. E aqui no quanto custa eu faço um histórico do que foi pago, quanto que são os custos que a gente está tendo para cada produto. Então é uma ferramenta simples, fácil de ser montada, não preciso de nenhum SIG lá, nenhum sistema de informação gerencial, não preciso de nenhum software muito complexo, eu posso simplesmente colocar essas informações no Word, Excel, que todo mundo sabe usar, e aí eu consigo fazer a utilização dessa ferramenta. É muito legal quando uma ferramenta é usual, ela é fácil, é como o Canvas, eu não preciso ter um software para o Canvas, eu mesmo faço uma cartolina e post-its. Eu não preciso ter um software para fazer o 5W2H, eu mesmo faço o 5W2H. Porque quando a gente começa um empreendimento, a gente tem que pensar em custo, não dá para ficar saindo gastando muito dinheiro, então eu tenho que ver onde eu vou gastar esse dinheiro. Ser útil, ser válido, traz a gente a pensar sobre esse novo cliente, sobre esse novo cenário que se apresenta. E para isso a gente vai pensar agora a respeito do perfil desse novo cliente. Vem comigo que eu quero te mostrar algumas informações importantes. Então, temos aqui que é muito importante conhecer o perfil do cliente. E para isso é preciso entender as necessidades desse cliente, identificando seu comportamento de compra, para daí efetivamente fazer a proposição do produto correto, da forma correta. E para a gente pensar a respeito de como mudou, como você mudou, como eu mudei como cliente, eu convido você a pensar vou compartilhar uma história com você. Hoje nessa aula eu vou compartilhar algumas histórias minhas. Algumas fake, outras verdadeiras, mas eu sempre vou comentar se a história é verdadeira ou não. Essa história é verdadeira. Eu lembro quando minha mãe quis comprar o primeiro aparelho de CD lá da nossa casa. A gente foi em várias lojas, a gente fez vários levantamentos de preço, a gente listou as características de cada um dos aparelhos de CD. Eu lembro que se tinha fita cassete, se não tinha fita cassete, gente. Quem é que usa fita cassete hoje em dia? Tem gente que nem sabe direito o que é a fita cassete, porque nunca viu. Porque tem as novas gerações, por exemplo, nunca viram uma fita cassete.
E eu lembro que a gente fez toda uma pesquisa para comprar lá o aparelho de CD, depois conversou com os amigos, trocou ideia, qual que era a relação custo-benefício, enfim. Depois de muitos dias de pesquisa e muito andar e gastar sola de sapato, minha mãe decidiu o que ela queria comprar. Comprou o aparelho de CD e eu tenho uma memória muito forte disso, porque a gente tinha uma coleção de CDs de música clássica que foram comprados na sequência. E eu me lembro de ouvir fascinada aquela qualidade de som, aquelas músicas clássicas, e que foram muito importantes para o desenvolvimento meu desenvolvimento enquanto pessoa. E o que eu quero dizer com isso? Se hoje a gente quiser comprar alguma coisa, o que a gente faz? A gente sai ali gastando sola de sapato, ou a gente usa esse aparelhinho que a gente tem, e aí esse aparelhinho que a gente tem, a gente faz pesquisas, a gente verifica o que está acontecendo, a gente faz 1001 buscas, a gente conversa com pessoas que compraram o mesmo produto, a gente pesquisa se a empresa ela é confiável ou não. Então eu não preciso falar com ninguém, eu não preciso conversar com ninguém, eu não preciso ir a lugar nenhum, eu posso, eu mesma, eu e o meu aparelho, resolvermos o problema. Então isso mudou o cenário. Isso mudou a forma com que a gente encomenda produtos. A gente hoje não liga para as empresas, a gente encomenda via aplicativo. Isso operou uma mudança de cenário. E hoje é muito mais complexo você lidar com esse cliente. Por isso que as empresas têm investido em conhecer o perfil desse cliente. Vamos a algumas perguntas-chave para que a gente entenda esse perfil desse consumidor. Ou seja, quem toma a decisão de compra desse cliente, quem influencia a decisão de compra desse cliente, quando esse cliente prefere comprar, quando esse cliente compra esses produtos, onde é possível encontrar esse cliente, quais os locais esse cliente frequenta. Então são pontos bem importantes que devem ser analisados. Então vamos pensar bem no exemplo prático disso. Pensar sobre o cliente da nossa hamburgueria, aqueles clientes de produtos orgânicos. Qual é o perfil do consumidor de produtos orgânicos no Brasil hoje? São mulheres na faixa etária entre 35 e 60 anos, com ensino superior completo normalmente, né, na sua grande maioria, com 5 a 7 salários mínimos de remuneração. Por que são mulheres? Porque as mulheres têm maiores preocupações na hora de pensar qual é a alimentação dos seus filhos, qual é o produto que elas estão colocando na mesa dos seus familiares. Então, esse é o perfil dos consumidores de produtos orgânicos. E como é que a gente pode converter isso em resultado para a nossa empresa? A gente está oferecendo um produto para um público específico. E aí a gente vai poder escolher uma ferramenta capaz de atingir esse público efetivamente. Aí você pode me perguntar, professor, onde é que eu tenho essa informação? Se você, por exemplo, jogar hoje lá nos sites de busca, você vai encontrar lá, coloca comportamento do consumidor de produtos orgânicos, comportamento do consumidor de produtos veganos, comportamento do consumidor de produtos X ou Y. Tem muito material publicado já sobre comportamento do consumidor, algumas pesquisas. Outra possibilidade é você fazer a sua pesquisa. Como que eu faço isso, professora? Lá na unidade 2 a gente falou sobre pesquisa de mercado. Qual era as fases de desenvolvimento de pesquisa de mercado? Pesquisa de mercado é uma maneira de você entender o mercado, de você conhecer o comportamento dos seus clientes, conversando com eles, né? Nada melhor para entender o comportamento de alguém é conversar com a pessoa. Então, conseguir identificar essas semelhanças entre os comportamentos vai ajudar você a fazer a escolha correta. E para isso, eu trouxe uma ferramenta que ajuda a organizar essa prospecção, essa identificação e essa proposição de produtos para esse cliente mais exigente. Vamos ver qual é a ferramenta? A ferramenta que a professora trouxe aqui é o funil de vendas. O funil de vendas é uma ferramenta que busca facilitar o processo de vendas e elevar a eficiência da atividade de venda. Porque ele fornece subsídios para ajudar a identificar as variáveis que podem influenciar a decisão de compra do consumidor. E por que é importante fazer isso? Para que a gente crie
a estratégia adequada, uma estratégia que vai ter resultado. Porque eu não posso, né, não seria... Poder eu até posso, mas não é adequado. Você oferecer produtos vegetarianos e veganos para alguém que acha que vegetarianismo e veganismo não é legal. Não concorda com a filosofia, não acha que isso seja pertinente. Então você tem que oferecer os seus produtos para alguém que comungue desses valores. Por isso que a gente fala hoje de proposta de valor, a gente fala de identificação de comportamento do consumidor. Por quê? Porque eu preciso fazer a abordagem para a pessoa adequadamente, não posso fazer qualquer abordagem. Então eu preciso buscar fazer o tema de casa, que é o quê? Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Onde a gente faz isso, professora? Lá no desenvolvimento do modelo de negócios e do plano de negócios. Eu mapeio esse comportamento do consumidor, eu mapeio quais são as ferramentas de marketing e eu vou trilhando um caminho até chegar efetivamente na oferta para esse consumidor. Olha como foi constituído o funil de vendas. O funil de vendas inicia pelo quê? Pela prospecção desse cliente. O que é essa prospecção de clientes? É eu, dentro de tantos clientes, identificar quais seriam aqueles que eu quero trazer para o meu empreendimento. Lembrando sempre aqui, no exemplo das mulheres, quem que vem junto com as mulheres? As mulheres vão trazer o esposo, o namorado, a mãe, o pai, o sogro, a sogra. Não, gente, vamos lá naquela hamburgueria, porque lá tem qualidade no produto, o produto ele é orgânico, ele é feito com padrão de qualidade, tem menos agrotóxicos, tem uma preocupação de ser um fast food saudável. Então isso faz muita diferença para o cliente e ele vai trazer seus familiares junto. E aí então, prospectar esses clientes, qualificar esse cliente dentro das informações que a gente tem, aí sim eu apresento o produto. Percebeu que a apresentação do produto acontece lá na frente? Eu não saio oferecendo produto. Sair oferecendo produto por aí é queimar a etapa desnecessariamente, é gastar dinheiro à toa. Eu só vou gastar quando for do foco, né? Não vou desperdiçar. Vou maturar esse relacionamento sim, porque quando a gente quer ganhar o coração do cliente, a gente precisa ter paciência. A gente precisa conquistar esse cliente. Negociar, sim, se for preciso, fechar e fazer um pós-venda. E nesse ponto do pós-venda, é muito importante a gente pensar o quanto essas mídias sociais, as redes sociais, contribuem com isso. Hoje fica muito mais fácil eu conseguir ter esse feedback, ter esse retorno do meu cliente. Por quê? As redes sociais abriram a possibilidade de você de ir e vir de informações, de ir e vir de atividades. Ou seja, eu posso entrar lá monitorando a minha rede social, verificar o número de seguidores, verificar o grau de satisfação desses meus seguidores, quantos posts são feitos na minha empresa, quantas pessoas fazem check-in, quantas avaliações positivas eu tenho. Então, tudo isso fica mais fácil por meio do uso das redes sociais, que permite que pequenas, grandes empresas que são somente virtuais, que não existem fisicamente, tenham informação e interajam com os seus clientes. E é por isso que, dentro desse cenário, a gente pode viabilizar empresas que são só online. Tem muita empresa que só existe por causa das redes sociais. Então, usar essas ferramentas é muito importante. Olha essa representação que a professora fez para complementar a questão do funil de vendas. Prospecção desses consumidores, clientes potenciais, apresentação de produto, acompanhamento, negociação, fechamento e pós-venda. A possibilidade desse pós-venda, mas por que, professora, esse destaque para isso? Porque antigamente o pós-venda ele era feito de uma maneira muito complexa, às vezes as empresas nem tinham pós-venda. Porque ligava para o cliente para saber como tinha sido a experiência, ou preenchia um formulário gigante falando de satisfação e explicando se tinha ficado satisfeito ou não. Hoje não, hoje isso não acontece mais. Você acompanha a satisfação do seu cliente por meio das redes sociais mesmo. O Facebook tem várias ferramentas de monitoramento e você consegue ver
qualitativamente e quantitativamente, né? Ou seja, informações descritas e números, o que está acontecendo em cada cenário. Então fica muito mais fácil eu ter uma informação mais objetiva e qualificada para entender um pouco mais a respeito desse comportamento do consumidor, né? Ou como eles estão agindo e o que influencia esse comportamento. Vamos pensar um pouco mais a esse respeito? De o que influencia o comportamento do consumidor na tomada de decisão. Pensando no exemplo das mulheres mesmo, que são os nossos clientes potenciais para o empreendimento de hambúrgueres orgânicos. O que influencia essa tomada de decisão? Elas estão preocupadas com a saúde, elas estão preocupadas com o meio ambiente, elas estão preocupadas com a qualidade dos produtos. E para ilustrar, a professora trouxe aqui o que é comportamento do consumidor segundo a American Marketing Association. A interação, então eles dizem o seguinte, a interação dinâmica entre sentimentos e percepções, comportamentos e ambiente, pela qual os seres humanos conduzem os aspectos da relação de troca em suas vidas. Ou seja, o comportamento do consumidor passa necessariamente pelas questões emocionais, pela percepção do ambiente, pelo onde estão as empresas. Por isso que dentro do marketing a gente desenvolveu a questão da atmosfera de compra. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. O que é a atmosfera de compra? Você chega numa loja, tem um perfume específico, tem uma música ambiente, tem uma colocação das roupas. Então, a atmosfera de compra perpassa cheiro, perpassa olfato, audição, visão, em determinados setores, degustação. Então, todos os sentidos são trabalhados para que a pessoa se sinta mais confortável, para que ela tenha uma experiência de compra, para que às vezes ela seja chamada a comprar até o que ela não pensou. Você chegar no lugar e ter aquele cheiro bom de comida, aquele cheiro bom de chocolate, aquele cheiro bom de pão, você fica com vontade de comprar, aquele cheiro bom de hambúrguer. Então tudo isso influencia na compra. E outro ponto importante é que nenhuma decisão que a gente toma é dissociada do emocional. Você pode dizer, sim, professor, eu compro o que o meu dinheiro dá. Só que mesmo ali, se você tem duas opções que o seu dinheiro é possível de pagar, você vai escolher, vai ficar com a que você gostar mais. Não tem como. A questão emocional, ela faz diferença. Ela pode não ser o principal, mas ela faz diferença na hora de tomar decisão. Vamos voltar aqui ao nosso conceito, que fala que o comportamento do tomador de decisão no mercado de produtos e serviços muitas vezes é utilizado para descrever esse campo interdisciplinar que busca entender o comportamento do consumidor. Então, entender que as percepções, que o ambiente, que vários aspectos acabam influenciando a decisão desse cliente. E tomando isso como base, destacando sua importância, nós separamos aqui 4 técnicas para influenciar o comportamento do consumidor na tomada de decisão. Então, primeiro ponto, ter mais opção não significa que as escolhas vão ser melhores. Então, quantidade não significa qualidade. Não se engane. Traduzir os benefícios na linguagem do consumidor. O que significa isso? Significa mais ou menos você dar uma aula em inglês num país que só fala português. Então não adianta você colocar os benefícios do produto de uma maneira que o cliente não entenda. Não, ele precisa entender esse produto, ele precisa entender a importância, o benefício que ele vai ganhar. Na dúvida, o consumidor escolhe o padrão. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o cliente não sentir segurança na sua empresa, ele vai para o que ele conhece. E nunca devemos economizar nos incentivos que vão fazer o nosso cliente escolher a nossa empresa. Destacar, conseguir mostrar para ele a importância dos produtos orgânicos, que a nossa empresa sim se preocupa com o meio ambiente, que sim, ela está preocupada no impacto ambiental, no impacto social, no impacto efetivo daquela atividade. Então, é conquistar o cliente, é falar de uma maneira que ele entenda. A comunicação perpassa entendimento, então não adianta eu trazer algo aqui que você não entenda, que não fique claro, que não seja entendível. Então, essa tradução para a linguagem do cliente, esse incentivo ao influenciador da tomada de decisão, por exemplo, quando a gente pensa em pais com filhos, as crianças influenciam diretamente na tomada de decisão de compra. Então, eu tenho que considerar isso na hora de determinar a minha estratégia de marketing.
Então, fazer o tema de casa, estudar, ter informação é muito importante. E falando nisso, eu trouxe uma atividade pra gente, que as empresas sabem o que os clientes estão falando sobre ela nas redes sociais. Dê a sua opinião a respeito do monitoramento do comportamento do consumidor na era digital. Compartilhe com gente experiências que você tenha tido, de você ter reclamado e ter sido ressarcido, de ter utilizado uma rede social para reclamar em alguma coisa e o seu problema ter sido resolvido. Vou te dar ali uns 2 minutos e meio para você pensar, se organizar, e aí você manda o seu comentário e eu volto para a gente comentar junto, combinado? Não fica com saudade não, eu já volto. Eu tenho certeza que você viveu muitas experiências importantes via redes sociais. Me aconteceu uma vez que eu comprei um tênis para viajar. Adorei, super bonito, confortável, só que daí quando eu cheguei lá, depois de um tempo viajando, o tênis descosturou, assim, sabe? Tipo, aconteceu uma tragédia. Aí eu contatei o pessoal lá via redes sociais mesmo, eles já me mandaram aqueles números de correio, era só colocar o tênis dentro de uma caixa e devolver para a empresa. Eles não tinham mais daquele tipo, né? Ele estava saindo de linha, talvez porque tivesse defeito, enfim. Aí eles me reembolsaram o dinheiro. Aconteceu recentemente no basquete, né? Um jogador na NBA, se eu não me engano, estava jogando com um tênis de uma determinada marca e ele foi fazer um movimento e o tênis rasgou e ele se machucou. E isso impactou muito negativamente para a empresa, né? Porque um jogador faz a propaganda da empresa e aí ele se machucar é algo que traz um impacto bem negativo. E aí isso trouxe vários dissabores para a empresa. Então isso são exemplos também de inovação. A inovação é algo que se apresenta como uma estratégia para as empresas gerenciarem todo esse cenário novo que se apresenta, de complexidades, onde nós temos um cliente informado, um cliente que sabe o que ele quer, uma pessoa que tem acesso à informação. Então, considerando isso, há uma tendência das empresas a buscarem a inovação para atender esse novo cliente. Então, vamos pensar sobre isso? Então, como utilizar as inovações tecnológicas para tornar o seu empreendimento mais atrativo, para tornar a sua ideia de empresa mais eficiente? Como chamar a atenção de potenciais clientes para o seu empreendimento? Como trazer esse novo cenário para as empresas? Então, ser inovador, ter ideia, ser criativo. Quando a gente fala sobre isso, normalmente o que a pessoa pensa? Em inovação como a televisão. Lá da TV de tubo para ter Smart TV é televisão, mas não é mais a mesma coisa. Tem toda uma inovação disruptiva. É o mesmo produto, mas não é mais o mesmo produto. É que nem máquina fotográfica, não é mais o mesmo produto. Das analógicas para as digitais, é outro contexto. Mas inovação não é só isso, não é viagens tripuladas a Marte. Não, também é inovação. Mas inovação também perpassa em coisas simples, como, por exemplo, eu fui recentemente a uma loja de brinquedos para escolher um brinquedo para o meu sobrinho que está fazendo 1 ano de idade. E aí eu estava lá passeando na área dos bichos de pelúcia e aí me deparei com uma prateleira de produtos para pet. Aí eu perguntei para a vendedora, isso aqui é mesmo produto para pet shop, para cachorro, para gato e tal? Ela disse, sim, são brinquedos para pet. E você não sabe como eles fazem festa, eles vêm aqui, eles mesmos escolhem os brinquedos dele. E eu fiquei pensando que isso é inovação, é verificar uma nova tendência de mercado, de pessoas que só têm pet, não tem filho, que vão lá comprar brinquedo para o pet na loja de brinquedo. Isso acontece muito. E também para cenários como, por exemplo, pensei na hora para a família da minha irmã. Ela, o filho de 1 ano, o marido e os 2 cachorros. Compra brinquedo para todo mundo no mesmo lugar, vai comprar lá um presente, um brinquedo para o Bernardo e já compra um presente para o Logan, para a Laila, para os cachorrinhos e aí todo mundo ganha presente, todo mundo fica feliz. Isso é inovação? É inovação. É uma inovação gigante? Não. É uma alteração, uma inserção de uma linha de produtos que vem ao encontro de uma necessidade dos clientes. Isso é inovar, é fazer diferente. Olha o conceito de inovação para que fique bem claro para você que inovação é o processo de estimular a criatividade para gerar ou agregar valor de novas maneiras por meio de novos produtos e serviços
Em outras palavras, inovação é o resultado entre a soma da criatividade e ações que produzem resultados favoráveis para a empresa. Os negócios inovadores são aqueles que introduzem no mercado com êxito produtos e serviços inéditos, adotam processos, métodos e sistemas que não existiam anteriormente, com alguma característica nova, da até então em vigor no mercado e nos seus concorrentes. Então, a inserção dessa linha de produtos PETs é uma inovação, porque vem ao encontro de uma necessidade de mercado, pode estar fazendo algo que a concorrência não está fazendo, não percebeu que já vai atender as famílias que têm pet, vai atender as pessoas. Eu vou comprar um presente para o meu sobrinho, já compro presente para minha cachorrinha, e aí num contexto de que todo mundo é atendido. E as empresas têm percebido isso. E um aspecto que é interessante é que a inovação ela tem várias fontes. Desde que você saiba procurar, existem várias fontes para você encontrar ideias inovadoras. Vamos ver algumas? Nós temos colaboradores da empresa, parceiros, clientes, concorrentes, vendedores. Nós temos a academia, ou seja, as universidades também são fontes de inovação. Então, diferentes fontes, mas com o mesmo intuito de trazer coisas novas para a empresa, de trazer possibilidades de fazer as mesmas coisas de formas diferentes. Por isso que durante o desenvolvimento dessa disciplina a gente convidou você a ser criativo, a dar ideias inovadoras, a pensar de uma maneira nova, porque essa é a nova tendência e é um desafio você pensar fora da caixinha, é um desafio você pensar um cenário de diferentes formas. Então, como ser inovador? Como fazer com que a inovação efetivamente contribua para o empreendimento? Como transformar todas essas dúvidas em ideias, que são essas lâmpadas que estão saindo da cabeça da nossa imagem ali? Como fazer isso? Para ilustrar esse cenário, eu vou contar uma história. Nesse caso, eu não sei se é fato ou fake. Não aconteceu comigo, mas é uma história que eu já ouvi várias vezes e a gente já utilizou na graduação. Mas ela ela é perfeita para a gente entender esse cenário que a gente está trabalhando aqui. É o cenário de uma empresa que produz pasta de dentes. E aí eles estavam com um problema, que tinha algumas caixinhas de pasta de dente que saíam vazias do processo produtivo. Eu já sou partidária que nem precisava da caixinha, né? Se fosse perguntar para mim, elimina a caixinha, vende só o tubo da pasta de dente, para que a caixinha? Gasta papel, polui o meio ambiente. Ok, mas essa é a minha opinião. Enfim, eles estavam com esse problema no processo produtivo, que saíam muitas caixinhas vazias. Aí eles chamaram o pessoal lá da pesquisa e desenvolvimento, desenvolveram uma balança de precisão, mudaram a linha do processo produtivo, inseriram a balança de precisão lá, só que a balança precisava de alguns segundos para fazer a pesagem. E não dava para entrar duas caixinhas ao mesmo tempo, senão alterava o peso. Então, eles aumentaram o tempo do processo produtivo por caixinhas, uns 3 segundos. 3 segundos parece tão pouco, mas se você juntar 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, dá um monte. Aí, o que foi feito? Instalaram a balança de precisão, aumentaram um pouco o processo produtivo e esperaram. Depois de um tempo, o problema estava praticamente resolvido. Eles não perceberam diminuição no número de produtos e o produto foi resolvido. Aí eles foram lá, olha, a gente resolveu o problema. Chegaram lá, a balança estava desligada. Aí surgiu o mistério. Como é que o problema está resolvido? A gente está produzindo igual e a balança está desligada. Aí eles olharam e perceberam que num outro ponto do processo produtivo tinha um ventilador. Exatamente, um ventilador. As caixinhas que passavam lá, que estavam cheias, continuavam. As que estavam vazias, voavam. O que aconteceu? Os profissionais da empresa, aqueles que estavam trabalhando na empresa, perceberam que ia ficar muito demorado ficar pesando as pastas de dentes. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma vaquinha, compraram um ventilador e resolveram o problema. Qual que é a moral da história? Não precisava nem ser o ventilador, nem a balança de precisão. Podia ser uma terceira via? Podia. O que faltou aqui? Faltou aqui conversar com quem está na linha de frente, ter uma cultura de inovação onde todo mundo dê ideias dentro da empresa, onde todo mundo participe, ouvir o colaborador que está lá na linha de frente, dar a possibilidade das pessoas participarem do processo. Então faltou
comunicação, fotovisão, gastaram dinheiro à toa. E aí, para que a gente resolvesse esse problema, para que todo mundo tivesse contribuído, a gente precisava ter criado o que a gente chama de cultura de inovação. Vamos ver o que é essa cultura de inovação? A cultura de inovação nada mais é do que a promoção de um ambiente onde haja promoção e geração de ideias de forma a termos soluções criativas e sustentáveis para o empreendimento. Ou seja, termos formas de que todo mundo dê ideia, de que todo mundo participe. Pense sobre esses colaboradores que assistiram a empresa gastar 10, 15 mil reais numa solução cara que não era a mais eficiente. E com 50, 60 reais eles resolveram o problema da mesma forma. Isso gerou insatisfação desnecessariamente, isso gerou gasto desnecessário. Enquanto, se a empresa tivesse essa cultura de inovação, ela ia, com certeza, ter a contribuição de todo mundo. E para ajudar as empresas, a gente desenvolveu os 4 P's da inovação. Né? Os teóricos desenvolveram os 4 P's da inovação. O primeiro é o propósito. O que é o propósito? Qualquer inovação deve ser criada por uma razão. Se eu inserir lá uma linha de produtos pet numa loja de brinquedos para criança, eu tenho que ter um motivo para fazer isso. A empresa tem que determinar políticas que remunerem, que possibilitem novas ideias, colocar lá um programa de remuneração, de benefícios, para que as boas ideias recebam premiação. Investir, sim, em sistemas de informação gerencial capazes de organizar esse conhecimento. Porque hoje a gente pode dar uma ideia que não é tão boa, mas para esse cenário, mas no futuro, essa ideia pode ser a solução para os nossos problemas. Então, criar processos formais de ideia e de conservação dessas ideias. E ter pessoas com perfil empreendedor, pessoas com capacidade criativa, pessoas que entendam a importância de ter comportamentos empreendedores, a importância de ter possibilidade de dar ideias, de se desenvolver enquanto pessoa. Então, mais uma vez, a gente volta os olhos para as pessoas, que são o personagem principal das organizações, que são o diferencial nas organizações. Para você que é o diferencial dentro da empresa onde você está. E aí, pensando nisso, a gente chega no nosso desafio da carreira empreendedora. E para pensar sobre isso, eu convido você a pensar sobre esses desafios que vão se apresentar. Quais são esses desafios que você pode enfrentar nos próximos 5 anos? Desafios de ordem pessoal, doença, perda de entes queridos, desafios profissionais de você não estar mais feliz com o que você faz, de você estar no emprego que não te traz felicidade, que não te remunera, desafios no empreendimento que você tem, porque o mercado vai mudar, a economia vai mudar e o governo vai mudar também. E como é que você está preparado para enfrentar essas mudanças? E aqui, nesse momento, eu vou compartilhar com você uma história da minha vida. Essa é fato, não é fake e aconteceu comigo. A partir do momento que eu entrei na universidade, que eu passei no vestibular, eu me apaixonei pela universidade. E eu já sabia o que eu queria ser quando eu crescesse. Eu queria ser professor universitário. Era o sonho da minha vida. E eu fiz tudo que eu podia na universidade, na graduação, fiz todos os estágios. Eu entrei na universidade e nunca mais saí. Eu fiz estágio na área de pesquisa, eu fiz estágio na editora da universidade, eu fiz estágio na revista científica da universidade, eu trabalhei com tudo que eu pude dentro da universidade. Da minha entrada na universidade até hoje, eu nunca saí de uma universidade. Já fiz atuações, consultorias, já ajudei a montar muita empresa, mas nunca saí de dentro da universidade. A universidade sempre foi o meu chão, porque eu sou completamente apaixonada pela universidade. No meu desenvolvimento de vida, eu tive uma mudança de estado, saí do Rio Grande do Sul, fui morar no Paraná. Nesse meio tempo que eu estava mudando, eu acabei entrando e começando a trabalhar no ensino superior. Eu virei professora universitária. Nesse meio tempo que eu virei professora universitária, eu fui fazer mestrado, virei coordenadora de curso. E já fazia alguns anos que eu trabalhava no ensino presencial, muito realizada, muito feliz. Era algo que eu conhecia, algo que eu sempre gostei de fazer. Então, era algo que fazia parte da minha vida, eu estava muito feliz na minha atividade profissional, quando surgiu a oportunidade de fazer um processo seletivo para trabalhar com ensino à distância.
E aí eu fiz o processo seletivo, fui aprovada. Claro que foi um choque, a primeira vez que você se vê refletido em todos esses cenários, que você ouve a sua voz gravada, que você assiste o seu sua primeira gravação, você leva um choque, porque não é algo simples. Uma coisa é você falar, como diz, palavras ao vento. Outra é você ter isso gravado, ter isso registrado. E eu levei um choque. E aí eu percebi já de antemão que eu ia precisar reaprender a técnica. Eu tinha que aprender o que era ser professor, ressignificar o meu papel, ressignificar a minha atividade, reaprender a construção da aula. E era um desafio. Sair da minha zona de conforto, de algo que eu conhecia, para assumir algo que podia ser muito legal, mas também poderia ser um fracasso. E aí eu coloquei aquilo na balança e pensei assim, vamos viver a experiência. E aí eu tomei a decisão de trabalhar com ensino à distância. E eu sou muito feliz. E eu realizo meu sonho todos os dias. E que esse ressignificado de trabalhar com ensino à distância me permitiu estar em cenários tão distintos, estar aqui com você, não ter fronteira, não ter horário, possibilitar que você revisite a minha aula a hora que você quiser, que você reveja a parte que você ficou em dúvida, que você possa mandar e se comunicar comigo, mandar participação, mandar oi, mandar informações, fazer a atividade que a gente propôs lá do pitch de negócios, mandar o vídeo para a gente assistir. Então, não ter essa fronteira me possibilitou, como professora, estar em lugares que eu nunca tinha pensado. E isso me trouxe uma experiência única. E então eu posso dizer que eu fico muito feliz em viver todos os dias o sonho que eu tenho, mas de uma maneira muito mais completa. Então eu saí da minha zona de conforto, eu aceitei o desafio e hoje eu compartilho a alegria que é poder trabalhar como professora universitária e estar com você compartilhando um pouco do meu conhecimento. Então eu só posso estar aqui dizendo para você que esse é o caminho, porque efetivamente aconteceu comigo. Eu me realizei, o empreendedorismo me ajudou, a gestão, a universidade me ajudou, comportamentos inovadores me ajudaram. Por que não vão ajudar você? E é só por isso que eu trabalho esse conteúdo, porque eu acredito verdadeiramente que esse é o caminho. Vem comigo que eu vou te mostrar algumas informações importantes para você superar esse desafio. Conhecimento, formação educacional, investir em ter raciocínio crítico, ser persistente, negociar com você mesmo, ser resiliente, desenvolver os comportamentos empreendedores. Quais são os comportamentos empreendedores? Conjunto realização, conjunto planejamento e conjunto poder. Busque ter iniciativa, correr riscos calculados, seja persistente e se comprometa com o seu futuro. Se você não se comprometer com você mesmo, ninguém vai. O compromisso começa conosco, começa você se comprometendo com você. Então se planeje, se monitore os seus resultados, tenha autoconfiança, busque desenvolver a sua capacidade de convencimento, tenha uma rede de contatos, ou seja, acredite em você, acredite no seu potencial, transfira todos os conhecimentos que você tem para a sua vida. Não trate as disciplinas do ensino superior como algo separado da sua vida. Não, as disciplinas foram construídas para você usar na sua vida cotidiana. Então, quanto mais conteúdo que você vê na academia, que você conseguir transformar em conhecimento prático e que você consiga usar na sua vida cotidiana, mais você vai aprender, mais você vai se desenvolver e mais do que ter um conteúdo que você vai ser cobrado numa avaliação, vai ser um conteúdo útil. Porque essa é a função do ensino superior, não é trazer um monte de conteúdo para você acumular um monte de conteúdo que vai ficar empoeirado na sua cabeça. Não, é você poder transformar isso em realidade, trazer isso para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, transformar conhecimento teórico em prática. É por isso que a gente faz ensino superior. A gente faz ensino superior para pegar conhecimento e transformar isso em prática. E isso é uma escolha que você também tem que fazer. Eu sei que você já escolheu fazer o curso superior, agora a escolha é transformar tudo que você pode em conhecimento prático, porque a chave do sucesso está na sua mão. Como construir um plano de desenvolvimento de carreira? A professora colocou a chave aqui.
está com você. É você o personagem principal. São as suas escolhas que vão determinar o futuro da sua carreira. Ninguém mais além de você. Então, pense a respeito do seu futuro. E eu não poderia não te dar uma dica muito importante. Cerque-se de pessoas que acreditam em você. Porque sempre que você tentar fazer algo novo, sempre que você tentar fazer algo diferente, vai ter alguém que vai te dizer, não vai dar certo. Não é por aí. Não vai dar certo. Não é por aí. Tem mais gente dizendo que não vai dar certo do que dizendo que vai, certo? Então, cerque-se de pessoas que verdadeiramente acreditam em você, te apoiam, querem o seu melhor e que no final da sua graduação, quando você abrir o seu empreendimento, vão estar lá na primeira fila te aplaudindo, porque elas querem que você seja feliz, que elas querem a sua realização. Então, invista em relacionamentos que verdadeiramente contribuam com o seu desenvolvimento e que sejam recíprocos. Sabe o que é reciprocidade? Reciprocidade é você dar e receber. Então, tem tão pouca gente que hoje, nesse mundo tão egoísta, que pensa no outro, que se coloca no lugar do outro. E quando você encontrar alguém que verdadeiramente apoia você, ou você ter com você as pessoas da sua família que apoiam você, que apoiam, que sabem o seu potencial, valorize essas pessoas, diga para elas o que elas são, a importância delas na sua vida. Invista em network. Networking é o termo que a gente usa para definir uma rede de contatos de um indivíduo. Essa rede é representada pelas pessoas com as quais o indivíduo tem algum tipo de relacionamento. Então, invista em redes de contatos que vão contribuir para o seu desenvolvimento. Vão ter pessoas que vão te criticar. Tem pessoas que vão fazer crítica só pela crítica, mas tem gente que vai te criticar porque quer que você melhore. É como um relacionamento, quanto mais assim, aí você fica cansado no relacionamento, a pessoa pega muito no meu pé. A partir do momento que ela parar de pegar no seu pé, é porque ela não se importa mais. Então, pessoas que se importam com as outras, pegam no pé sim, cobram sim, estão ali querendo o melhor pra gente. Então, quem ama, cuida, quem ama, se preocupa. Então, tenha pessoas que acreditam em você. Se organize, faça metas. A professora fez uma imagem para ilustrar que o desenvolvimento de uma carreira, né, que vai levar você a realizar o seu sonho, passa por você se planejar, você pensar sobre o seu futuro, viver o máximo de experiências que você puder, aprender o máximo que você puder em cada experiência, viver intensamente cada coisa na sua vida. Descreva as metas que você vai alcançar, tenha parceiros. Aqui também é importante destacar que não tem graça ser feliz sozinho. Acontecerem coisas boas na sua vida e você não ter com quem compartilhar é uma coisa muito triste. Então, como diz o poeta, a gente tem que compartilhar. A gente compartilhar a nossa felicidade. Desmembrar essas metas em metas menores. Hoje eu faço graduação, amanhã eu faço pós-graduação. E se planejar, desenvolver o plano, né? Pensar sobre o plano da sua carreira, sobre o seu desenvolvimento, sobre como realizar os seus sonhos, viver as experiências sim, experimentar pratos de comida exóticos, visitar lugares que você nunca visitou, vai fazer um intercâmbio, vai fazer um curso de outras línguas, abra a sua cabeça para novas ideias. O poeta já falava isso, né? Que sempre que a gente abre a nossa mente para novas ideias, a nossa mente nunca volta ao tamanho original. E o que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que sempre que a gente vivencia novas experiências, a gente se torna novo, a gente se torna diferente. E isso acontece muito comigo. A cada aula que eu dou, a cada trabalho de disciplina que eu faço, eu me torno uma pessoa diferente. Às vezes eu me sinto meio aquelas matrioscas, sabe? Que ficaram famosas na época da Copa, que é uma bonequinha dentro de outra bonequinha, e tem outra bonequinha, e quantas bonequinhas cabem dentro da gente. E é um pouco também a gente pensar sobre a nossa capacidade de resiliência e de se reinventar diante das dificuldades. Você vai precisar se reinventar muitas vezes. Então não trate os conhecimentos de ensino superior como algo que você simplesmente estudou para passar numa avaliação. Não é isso.
Os conteúdos do ensino superior foram desenvolvidos para que você desenvolva uma atividade profissional. E você desenvolver essa atividade profissional perpassa você pegar esse conteúdo e transformar em realidade. Você trazer isso para a sua vida cotidiana. Tudo que a gente viu ao longo da disciplina de empreendedorismo, do panorama do empreendedorismo, oportunidades empreendedoras e plano de negócios, foi pensado para que você consiga visualizar e trazer isso para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal. Hoje, quando a gente viu esses 4 desafios, o papel do gestor, a questão do comportamento do consumidor, o funil, trabalhando no funil de vendas, a questão da inovação e de carreiras empreendedoras, estão pensando no seu desenvolvimento, em trazer ferramentas e informações que sejam úteis para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. É para isso que a gente desenvolveu esse trabalho. E para que a gente comemore esse desenvolvimento e para que você perceba, mais do que em qualquer outro momento, que a nossa preocupação única e exclusiva é o seu desenvolvimento, nós separamos aqui, junto com a comissão organizadora, 3 pitches de negócios. Por quê? Para que você veja o trabalho dos colegas, para que você perceba que são ideias factíveis de serem executadas e fique feliz, porque tem uma outra frase que eu gosto muito que diz assim, que a verdadeira felicidade é a gente ficar feliz pelo outro. E eu fiquei tão feliz com esse resultado dessa atividade que eu optei em trazer isso para a nossa aula. Então eu convido você para assistir comigo o nosso primeiro pitch de negócios. Vamos assistir? Você sabia que é possível diminuir os riscos do seu cão ou gato ter cataratas e doenças crônicas, proteger contra diabetes, doenças de tireoide e ainda reduzir os riscos de doenças cardíacas e o câncer? Nós resolvemos esse problema. A solução, pensando na proteção do seu pet, nós criamos uma dieta vegana para os cães e gatos. E olha só que diferencial, nós desenvolvemos uma maneira de extrair todas as proteínas dos vegetais para uma dieta muito mais saudável. Dessa forma, a nossa ração supre todas as necessidades proteicas, vitamínicas, minerais e ainda protege o seu amigão. A nossa proposta, sem dúvida, ela é uma das melhores, porque o nosso produto tem uma qualidade ainda muito superior às rações tradicionais encontradas no mercado. E o preço é menor e ainda preserva a saúde do seu pet. Você só tem benefícios comprando a ração VegPet. Olha só quanta vantagem! Você, além de economizar uma grana, preserva a saúde do seu amigão. Esse trabalho que a gente acabou de ver é lá de São Carlos, em São Paulo. Esse que estava falando é o Marcelo Joia, mas ele não fez esse trabalho sozinho. Ele fez junto com a Francis Mara, com o Guilherme e com o Luiz Barros de Oliveira. São a equipe que desenvolveu esse pitch de negócios, que atua tanto no mercado vegano como de pet shops. Achei fantástica a ideia deles e a forma com que o Marcelo apresenta o pitch de negócios chama bastante atenção. Ele é vibrante, ele ri, ele parece que ele sorri com os olhos quando ele defende a ideia dele e ele fala assim, não, a nossa ideia é a melhor ideia. E a comissão comprou a propaganda dele e separou para a gente assistir junto. Gosto bastante desse pitch de negócios, assim como esse outro que a gente vai assistir, que é lá do pessoal de Canoas e que fala de café, que é algo que eu amo muito. Então, vamos assistir esse segundo pitch de negócios? Muito além de uma bebida deliciosa, tomar café é um hábito que está presente de maneira marcante em muitas culturas. E foi pensando nisso e em um mercado cada vez mais exigente que tem aprendido a maneira dos vinhos e das boas cervejas a apreciar bons cafés que a Le Monde Café se uniu aos melhores importadores de café no Brasil e selecionou os 5 maiores exportadores do grão no mundo para criar um conceito que alia café, cultura, aroma e muito sabor. O nosso objetivo é, em um ambiente exclusivo, criar espaços temáticos da Etiópia, Indonésia, Colômbia, Vietnã e Brasil, mostrando as diversas maneiras de servir o café e como essa bebida influencia o cotidiano dos povos pela história. O espaço do Le Monde Café foi pensado para atender o público da região central, Marechal Rondon e Moinhos de Ventos em Canoas, região que cresce vertiginosamente, apoiado na chegada do Parque Shopping Canoas e novos prédios comerciais que reúnem repartições públicas e escritórios de grande movimentação. Também um parque municipal totalmente revitalizado. Nessa mesma região, está previsto para inauguração em 2019 o conjunto Munich Even Max Plaza,
que contará com 3 torres abrangendo imóveis residenciais, escritórios e um complexo de saúde. Cerca de 1 bilhão de xícaras de café são servidos por dia no mundo, e a Le Monde Café pretende proporcionar a todos a oportunidade de experimentar os melhores cafés do mundo. Desde degustar um café acompanhado da sua revista preferida, na companhia de amigos, participar das oficinas de degustação e cultura ou realizar um evento corporativo nas nossas instalações. Para tanto, nosso portfólio de produtos e serviços está escalonado para atender uma tabela de preços acessível, conforme o grau de exclusividade, mas de maneira a garantir um lugar acolhedor e democrático, ao que cada sócio, barista e atendente da equipe deve estar preparado para oferecer uma experiência de conforto e bem-estar comparável ao sabor dos melhores cafés. À medida que os imóveis na região se valorizavam,